Há uns dias atrás eu estava meditando no livro de Efésios e Deus falou comigo algo em 2 textos e eu senti no meu coração de compartilhar com os irmãos, de não ficar só comigo. Eu compartilhei na igreja da casa, no encontro da casa, e eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro texto é Efésios capítulo 4, versículo 9. São 2 textos conhecidos, mas que eu quero juntar. Efésios 4, 9. Diz assim: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esse texto diz que Jesus subiu acima de todos os céus, mas que antes dele subir, ele desceu até as regiões inferiores da terra. Ficou 3 dias ali, e depois de 3 dias o Espírito Santo veio, entrou em Jesus, Efésios 1 fala isso, o ressuscitou com seu poder, e ele foi, pregou aos espíritos em prisões, anunciou: eu sou aquele que vocês esperavam, e tirou aqueles que creram nele e levou, e destruiu o poder da morte e do inferno. Amém? Destruiu o diabo, seus demônios, cumpriu a profecia de Gênesis, de que ele pisou na serpente, destruiu, e ele subiu até o lugar mais alto do céu. E esse texto diz que ele fez tudo isso, e um dos objetivos que ele fez isso nesse texto é o quê? Está no texto aí, qual o objetivo que ele fez isso? Para encher todas as coisas. Irmãos, todas as coisas estarão cheias de Jesus, nos céus e na terra. Toda a criação estará cheia de Jesus. Nós vivemos num mundo caído, num mundo perdido, mas nós temos uma visão espiritual, que todas as coisas se encherá de Cristo. Amém? Agora pega esse texto aí, segura aí, vai lá para Efésios 1. Que é onde eu quero aplicar esse texto aqui. Efésios 1. (1:20), que é o que eu estava falando aqui. Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está assentado à direita do Pai, aonde? Acima de todo poder, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus está sentado à destra do Pai, acima do quê? De tudo e de todos, de todo poder, de todo domínio, de todo nome, passado, presente e futuro. Jesus é a pessoa mais importante e mais poderosa do universo. Amém? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Irmãos, vocês conseguem entender esse texto? Jesus é tudo isso e muito mais, porque a nossa mente não consegue captar tudo. Tudo está debaixo dos seus pés, mas para que ele seja o cabeça de tudo, Deus pegou esse Jesus e deu para você, para mim, para os santos, para os salvos. Ele deu para a igreja.
Irmãos, você consegue entender o que você tem? E a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo fez a obra tremenda para encher todas as coisas. Qual que é o canal de Jesus para encher todas as coisas? De novo, alto. A igreja é o canal de Jesus para encher todas as coisas. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Aí eu pergunto, irmãos, se a igreja é o canal de Jesus para encher todas as coisas, e o Jesus que nós cremos, ele é pleno e cheio de tudo que você possa imaginar e muito mais. Eu pergunto, irmãos, por que nós, como igreja, estamos vivendo neste mundo uma vida vazia, uma vida superficial, uma vida preocupado com esse mundo, uma vida preocupado com as coisas materiais? Por que a nossa vida aqui na terra não é uma vida plena, cheia de vida e poder de Jesus? Irmãos, Deus falou algo no meu coração. A igreja não está passando por dificuldade porque os dias que vocês estão vivendo são difíceis. Sim, os dias são difíceis, mas a dificuldade não está por causa disso. A igreja está passando dificuldade, primeiro, porque desconhece do poder e a glória que ela tem. A igreja está passando por dificuldade porque não há uma busca genuína e real no coração de muitos dos meus filhos por essa vida que meu filho trouxe a vocês. A igreja está passando por dificuldade porque os alvos da maioria dos irmãos na igreja são materiais e naturais, e não espirituais. Irmãos, quero dizer para vocês, irmãos, existe uma vida, um poder, uma glória disponível a todos nós em Cristo Jesus. A glória de Cristo é a manifestação do caráter de Cristo. A glória de Cristo é a manifestação da beleza de Cristo. A glória de Cristo é a manifestação do esplendor e da vida de Cristo. E a glória de Cristo é a manifestação do amor de Cristo. Deus nos deu um privilégio. Deus te dá um privilégio de poder tocar, de poder relacionar, de poder experimentar a beleza, o esplendor, a glória, a vida da pessoa mais maravilhosa do universo, o seu Filho. Irmãos, a pergunta que eu faço a mim e a todos nós: até quando vamos viver diante de tantas riquezas espirituais que Jesus nos concedeu por causa da sua obra, e vamos viver uma vida superficial, vazia, uma vida com alvo só dessa terra, que vai ficar tudo aqui? Quantos esforços, irmãos, nós desempenhamos no nosso dia a dia, para o trabalho que precisamos trabalhar, para as coisas naturais, materiais, por entretenimento, para o lazer. E quantos esforços nós estamos desempenhando em conhecer esse Jesus, em viver essa vida, em ter comunhão com esse Jesus, em conhecer a sua beleza. Irmãos, você já viu a beleza de Cristo? Irmãos, pega tudo que tem de bonito no mundo, apesar de tantos anos de destruição, tantas coisas belas ainda tem nesse mundo. Pega tudo que tem de bonito no mundo. Quem é casado, olhe para os seus filhos. Quem é o pai que olha para o filho, ante um bebê e não se derrete? Vê os acasos aqui, derretido. Quem é vovô? Quem é vovô? Olha para os filhos, para os netos. Olha para os netos e não se derrete. Vê o João, quando teve neto, ficou tudo derretido com os netos.
Porque o Hélio ficava falando, ai, você voa de novo, tudo, Por quê? Algo belo. Olha para as coisas belas que tem uma praia, uma montanha. Pega isso, multiplica por 1 trilhão de vezes. É a beleza de Jesus. Porque isso é uma expressão pequena da beleza de Cristo, da beleza do nosso Mestre. Irmãos, olha o poder de Jesus. Então digo, irmãos, se você está com sede, se você tem fome, se você tem uma busca, eu digo para você, Jesus diz para você, eu tenho muito mais para te dar. E eu vou te dar. Se você está vazio, se você está com o cristianismo xoxo, se você está com a vida amorfa, se você está atrás de novidades e de coisas mágicas, Jesus diz para você, eu estou esperando você me buscar. E quando você me buscar, você vai me encontrar. E quando você me encontrar, você vai se encher. E quando você se encher, você vai descobrir que eu sou o suficiente para você. E que minha vida pode transformar toda e qualquer situação. Se você está passando por tribulação e luta, muitos irmãos passam por luta e tribulação. Não tem vida cristã sem luta e tribulação. Nós somos luz no mundo de trevas. E as trevas não vão olhar para nós e falar, deixa eles quietinhos. Não, existe uma oposição. Se você está passando por tribulação, se você está desanimado, se você às vezes fala, não dá, olhe para esse Jesus. Olhe para Ele. Pede ao Senhor para pingar nos seus olhos um colírio. Sabia que existe um colírio espiritual? Está na Apocalipse. Pede para o Espírito Santo pegar esse colírio espiritual e pingar nos seus olhos espirituais, para que você veja a beleza do Mestre. Irmãos, quando a gente vê a beleza de Jesus, pode o mundo cair, pode tudo desabar, e você continuará firme, porque nada se compara à beleza de Jesus. Irmãos, por que esses irmãos que estão sendo duramente perseguidos, o Hélio vai dar um testemunho da Índia, porque eles permanecem firmes, porque eles têm dinheiro, porque eles têm um carro zero, porque eles têm a casa maravilhosa, porque eles estão, entende, com um monte de coisas materiais? Não, porque eles permanecem firmes, porque eles viram a beleza de Jesus. Irmãos, nós precisamos parar de olhar para este mundo tenebroso. Nós precisamos parar de olhar para as coisas terrenas. Nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. Nós somos de um reino superior, espiritual, eterno, com um rei eterno e que quer se relacionar com você e que te ama de uma dimensão incompreensível e que quer você como parte da igreja. Tudo aqui vai passar. A única coisa que vai ficar é o Jesus que está dentro de você. Igreja, queridos irmãos, falo para mim e para você, faço parte da igreja. Queridos irmãos, olhemos para Cristo. Nos enchemos de Cristo. Deixe Cristo entrar em você, a um ponto de você não pensar em mais nada, só nele. Se acordar de manhã e você querer a Ele, você andar no seu dia a dia e você continuar em comunhão com Ele, e você querer que Ele viva através de você. Irmãos, eu clamo a vocês, analise a vida de oração, analise a comunhão. Irmãos, eu clamo a vocês, orem, jejuem, busque esse Senhor, busque essa vida, essa plenitude que está em Cristo, não está em homens, não está nessas confusão que está ao redor aí, não está em coisas mágicas, está numa pessoa, está em Cristo.
E Ele vai te encher, vai se derramar sobre você, e aí nós podemos ser essa luz, esse sal, e essa vida de Cristo manifestando. Irmãos, muitos estão buscando nesses dias sinais, prodígios, maravilhas, manifestações espirituais, porque nós estamos vivendo num deserto, numa seca, num tempo difícil. Eu quero dizer para você, se você busca sinais, maravilha, poder, coisas espirituais, mas não está buscando a Cristo, você vai continuar vazio. Vai continuar vazio. Agora, se você buscar Cristo, se encher de Cristo, Cristo tem a plenitude de todas as coisas. Ele tem todo o poder, toda a glória, toda a unção, todo o milagre, todo o sinal está nele. E se Ele quiser te usar, Ele vai te usar. Se Ele não quiser te usar, Ele quiser te usar para outra coisa, Ele vai usar. Mas você vai estar cheio de Cristo e não de coisas. A igreja moderna substituiu Cristo por coisas. E nós precisamos de Cristo, da vida de Cristo, da doutrina de Cristo e da pessoa de Cristo. Nada mais. Ele morreu, foi até o inferno, pagou alto preço por nós, ressuscitou, com o propósito de encher todas as coisas. E Ele, para encher todas as coisas, o Pai deu Ele para a igreja, que deve ser o canal aonde Ele vai encher todas as coisas. E a igreja que Deus planejou no seu propósito eterno, é uma igreja cheia de vida, de glória, santa, sem mácula, sem defeito. E no final dessa história, vai sobrar o Pai, o Filho, o Espírito e a igreja. Novos céus e nova terra. E esse novo céu, nova terra não terá o sol, porque a glória de Jesus ilumina a todos. Esse é o Jesus, e isso é o que Deus tem para você. Amém? Senhor, oh Jesus, nos ajude, Jesus. Oh, Senhor, nos ajude, Senhor, a ver o que Tu fez por nós. Nos ajude, Jesus, a enxergar o que o Senhor tem para nós. E nos ajude, Jesus, a viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Senhor, faça o coro com o clamor do Ailton. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por diante de tanta riqueza, de tanta glória, de tanta beleza, de tanta vida. Estamos vivendo uma vida miserável, Senhor. Nos perdoe, Jesus. Oh, doce Espírito Santo, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos olhos para Te ver, Jesus. Espírito Santo, o Senhor está aqui para revelar Cristo, revele Cristo a nós, Jesus. Revele Cristo a nós, abre os nossos olhos, Senhor. Tira os nossos olhos desse mundo, tira a nossa esperança nessa terra, ajuda-nos a ver a Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Oh, Senhor, e que as pessoas vão entrar em contato conosco, veja somente a Ti, Jesus. É o que pedimos e clamamos, Senhor. Amém. Irmãos, Hélio, como os irmãos sabem, Hélio esteve na Índia entre os meses de novembro e dezembro. E por favor, irmãos, não pensem aqui que nós vamos agora assim, ponto, nós vamos falar de outra coisa agora. Não é assim. E o que nós vamos falar aqui, nós vamos continuar falando de Jesus. Não desassociemos, como o William colocou bem aqui, alguns irmãos participaram, a oração, não desassociemos a pessoa de Jesus de sua doutrina. Não desassociemos a pessoa de Jesus de seus mandamentos. Aliás, um discípulo de Jesus é conhecido na medida em que ama os mandamentos de Jesus e os guarda. Quem é que tem os mandamentos e ama Jesus? Jesus falou que é aquele que
ele fala que obedece. Como é que eu sei que alguém está cheio do Espírito de Jesus? É aquele que olha os mandamentos de Jesus e fala assim, de novo. Quantas vezes eu faço isso? É aquele, nós olharmos os mandamentos de Jesus e ficamos felizes. Eu estava lembrando isso ontem, estávamos Hélio e eu ontem com Nicolas e Raquel, e a gente lembrou isso, né? Às vezes nós como pais, imagina teu filho assim, ele só amar você quando você dá o presente para ele, quando você faz exatamente o que ele estava esperando, quando você atende às expectativas dele. Não, teu filho te ama, tem que aprender a amar você por aquilo que você é, mesmo quando o pai fala assim, meu filho, não faça isso. Não é assim que eu quero que você faça. Eu não aprovo o que você fez. Ele continua sendo seu pai, e você deve continuar amando. Que amemos os mandamentos de Jesus. Então o que o Hélio vai fazer aqui, nós não vamos mudar, nós não estamos mudando de assunto não, nós continuamos falando de Jesus, amém, irmãos? Bom dia, irmãos. Na virada do ano, bem no começo aí, Deus me deu uma palavra, que eu não sabia se era para mim, se era para a igreja, e foi muito forte ao meu coração, assim, Deus falando comigo que era um ano de mudança, que era um ano de transformação, um ano de restauração de lares, filhos, famílias, e muitas outras coisas o Senhor colocou muito forte no meu coração. Eu ainda compartilhei isso com alguns irmãos na oração, no grupo caseiro, e o Senhor vem me incomodando com relação a isso, e eu creio que veio a confirmar isso tudo com a palavra que Deus usou o William para trazer. É um ano de mudança, de transformação, mas é um ano de conhecermos cada vez mais o Jesus. É o ano de conhecermos o verdadeiro, né? E eu creio que o Senhor quer nos levar além do que nós já experimentamos, né? O Senhor quer levar muito além. Amém? Então possamos permanecer olhando firmes para Jesus, em conhecê-lo cada vez mais. Amém? Amém. Amém. Ser cheio de Jesus é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Jesus. São desassociáveis. Desassociáveis. O Espírito Santo é o Espírito do nosso Senhor Jesus. Irmãos, quero iniciar minha fala aqui com um pedido de agradecimento a todos vocês. Lá no dia 11 de novembro, o último encontro do ano passado que eu participei, os irmãos oraram por mim, puseram as mãos sobre mim, e de maneira que podemos dizer que tudo o que ali aconteceu na Índia foi fruto da oração de cada um de vocês. Nós fomos juntos à Índia, e o Senhor foi muito bondoso e generoso para conosco lá. Mas eu queria destacar algo que, no dia 11 de novembro, quando os irmãos impuseram as mãos sobre mim, eu tomei a palavra depois e disse de um sentimento, de uma alegria que eu estava tendo, de um sentimento de insegurança. E para isso eu me lembrei de 3 versículos. Os 2 primeiros estão em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, eu vou citar. Ali onde o apóstolo Paulo diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. E ele diz, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então essa palavra foi um alento para mim, ao ponto de saber que não por mim mesmo eu fosse capaz de pensar ou de fazer alguma coisa na Índia. Pelo contrário, a minha suficiência do João Vitor viria de Deus, estava em Deus, e Ele nos habilitou, ou seja, a graça dele que nos acompanhou. E um outro versículo que eu lembrei também lá foi Romanos 11:36, que diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então é dele, mas também é por meio dele
e é para Ele, ou seja, vem dEle e volta para Ele, de maneira que para nós não sobra nenhuma glória. Ou seja, tudo vem dEle. A nossa vida como discípulos de Jesus é dEle. Mas é impossível nós vivermos a vida de Cristo se não for por meio dEle. E é impossível nós vivermos se não for para Ele. Mas tudo vem dEle. Então a nossa vida como discípulos se dá por conta da vida de Cristo em nós. Ou seja, o que nós manifestamos, o que nós vivemos, como somos, como agimos, como reagimos, se dá por conta da vida de Cristo em nós. É proporcional, podemos dizer assim, a vida de Cristo em nós. Por isso que é tudo vem dEle, por meio dEle e para Ele. Como Paulo também diz em Gálatas 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo, sendo assim logo, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E assim vai. Pois bem, irmãos, e nós fomos à Índia com esses versículos aí, num bom sentido, martelando, né? Martelando porque eu digo que, sinceramente, eu não me vejo capacitado para tal. Até pensei, Deus, tem homens, vou usar a palavra coisa que eu pensei, né? Tem homens melhores que eu. Tem homens melhores que eu que poderiam ser enviados à Índia. Mas eu tão somente me apeguei à graça de Deus e à palavra dEle. A palavra dEle, onde diz que é Ele quem nos habilitou. Então me apeguei a isso e compartilhei isso com João Vitor, já estando na Índia também. E de maneira que isso foi um norte para nós. Foi um norte para todos esses 24 dias aí que tivemos de viagem, né? 24 dias de viagem. Pois bem, irmãos, nós estivemos lá em Bhubaneswar, né? Estando com Rajesh e família, nos hospedamos. Se puder mostrar a foto do Rajesh aí, onde está o Rajesh, João Vitor e eu. Também tem um vídeo na casa do Rajesh, né? Minutinho que o Miller já consegue, tá, gente? E nem sei se dá para ver aí também, mas essa é uma foto. O Rajesh é esse que não sou eu nem o João Vitor, né? É esse aí, tá? Então, é esse aí. E nós estivemos com o Rajesh o tempo todo. E importante destacar que nós nos relacionamos com o Rajesh desde 2009. Passamos a conhecer o Rajesh em 2009, na primeira viagem, depois 2010, depois o João foi. O João já foi 4 vezes à Índia, agora a próxima ele vai empatar comigo, vai ser 5 a 5, mas sempre um desempata, né? Mas nenhum problema se ele for 2 vezes seguido também. Como havia dito para ele e para eles, tipo, se fosse ele o ano passado, não teria nenhum problema para mim, nenhum problema, contanto que a obra fosse feita, né? Mas, e o tempo todo nós estivemos com o Rajesh. Em 2009, como falamos, nós o conhecemos e desde então estamos nos relacionando. Em 2012, né, quando você e Carlos estiveram na Índia, foi quando Rajesh definiu efetivamente estarmos caminhando juntos aí, pediu uma assistência direta do Brasil, né, para com o ministério dele, né, para com a igreja ali, parte da igreja do Senhor ali. E desde então nós temos desenvolvido esse relacionamento que tem sido muito bom. Nós temos o ambiente que nós vivemos, é um ambiente na qual como nós temos liberdade aqui de um na casa do outro, aquela alegria de estarmos à mesa juntos, compartilhando, assim foi e é com o Rajesh. Foi e é com o Rajesh. De maneira que todos os dias nós estivemos juntos. E foi bastante intenso porque era desde o café da manhã até a noite. Acordava sempre à mesa, sempre, da maioria das vezes, sempre tinha perguntas, sempre tinha uma palavra de edificação.
recíproca, e na hora do almoço, na janta, com os irmãos, nos encontros gerais, nos encontros caseiros, que foram nas vilas, nas aldeias, um encontro com líderes e esposas. Então o Rajesh esteve em todos os encontros, ou nós estivemos com ele em todos os encontros, né? E quando nós chegamos na Índia, eu falei com o João Vitor, o que vem ao meu coração é que, enquanto nós estivermos, quer seja no encontro geral, quer seja no encontro caseiro, nas vilas, aldeias, o que vem ao meu coração é que nesse tempo nós possamos falar de muito querigma, o poder da vida de Cristo em nós, o poder da vida de Cristo em nós, o viver por intermédio da vida de Cristo, e assim foi. E alguns versículos foram bastante repetidos entre nós, quando, por exemplo, Romanos 5:8, né? Que fala, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo, todos conhecem, a grandíssima maioria conhece esse versículo também, como Gálatas 2:19, 20, versículos que foram muito repetidos. Agora, um versículo que também foi bastante repetido foi Atos 4:12. Atos 4:12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Por que esse versículo foi muito repetido também? Porque em todos os encontros gerais tinha incrédulos também. E os encontros nas casas também. E teve um encontro particularmente, que é esse que o Miller colocou agora há pouco, que é numa aldeia onde tem os 90%, onde tem muitas mulheres sentadas, ali não tinha, aquela aldeia não tinha nenhum cristão. Tinha um cristão que veio de outra aldeia, e nós que fomos lá, e nós só chegamos até lá por intermédio de um rapaz que ele estava com muito interesse no Evangelho, já estava ouvindo do Evangelho através do Surender, que é um dos líderes da igreja nas casas, lá um dos braços direitos do Rajesh. Então esse rapaz, por ter uma influência naquela vila, naquela aldeia, ele preparou o ambiente para que estivéssemos lá, e ali nós estivemos pregando o Evangelho. Mas eu já vou falar sobre isso. Mas por que Atos 4:12? Porque na Índia, para o hinduísmo, Jesus é mais um Deus. É mais um Deus dentre os muitíssimos. Jesus não é o Deus, Jesus não é o Senhor. Então corria-se o risco de que em algum momento daqueles que estavam ali presentes, eles poderiam estar ali para adorar o Deus Jesus. Foram ali para adorar o Deus Jesus. Mas saindo dali poderiam ir adorar outro Deus, ou mesmo antes poderiam ter ido já adorar outro Deus também. Então nós sempre perguntávamos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Então esse versículo, Atos 4:12, foi muitas vezes repetido, ou seja, sempre dizendo que Jesus Cristo era o único Senhor, que não havia outro além dele. Então basicamente nos encontros caseiros, nos encontros gerais, nós falamos do querigma, falamos do poder da vida de Cristo. Houveram várias pessoas, sempre fazíamos uma pergunta ao final também, daqueles que de fato queriam conhecer a Jesus e entregar a vida a Jesus como sendo o único Deus. E graças a Deus houveram várias pessoas, sem exagero, que nós oramos. Aliás, orar, os indianos sempre querem oração, quer sejam discípulos ou incrédulos, eles sempre querem oração. É impressionante, né? E a gente ora, sem dúvida, né? Mas oramos por estes e encaminhamos eles à graça do Senhor Jesus e aos cuidados do Rajesh e demais líderes lá para que fossem batizados, né? E de maneira que e falamos também sobre a importância do batismo, né? Sobre o que é o batismo, o que as Escrituras falam sobre o batismo. Então, basicamente, isso foi o nosso tempo com
com a igreja no geral. Tivemos 3 encontros gerais nesse tempo lá, mais a semana toda de encontros gerais, 3 domingos eu digo, mais a semana toda de encontros gerais, também à noite, né? E quando nós estávamos, né, nessa aldeia, o Rajesh até nos falou para mim, não diga aqui que Jesus é o único Deus, diga que Ele é Deus. Ele falou isso. Por quê? Porque nós estávamos rodeados de hindus. Estávamos rodeados de hindus, né, e os hindus são tão somente anticristãos, né, tão somente anticristãos, e houve até um momento ali de uma pequena apreensão ou apreensividade, não sei, né, onde atrás de uma grande árvore lá, um hindu chamou o outro, aí eu só assuntando, né, e chamou e começaram a conversar ali, tudo, mas nós não tememos, graças a Deus, né? Mas ali foi inevitável. Eu citei Atos 4:12 de novo. Citei Atos 4:12 novamente, né? Inclusive até tem um videozinho aí, não sei se vai ser fácil achar, se não for, onde está nesse local. Enquanto eu falo, mas tem um breve videozinho. É isso daí, não sei. Tem áudio? Carinho e a oração de todos os nossos irmãos brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, é bem curtinho. Falando português, inglês e oriá, 3 idiomas. Bom, é isso. Só para ter uma ideia, né? Então, normalmente fazíamos essa pergunta: quem é Jesus para você? Jesus é o único Deus ou é mais um Deus? Mas sempre ressaltando Atos 4:12. E nessa mesma, tem outras fotos, onde tem umas pessoas rodeadas, são todas hindus, são todos hindus, que alguns parece que estão com os fraldão bem grande, né? Quando enrolam só os panos, os homens, estamos dizendo aí, né? Mas aí é uma foto no local do encontro geral. Pois bem, e assim foi nesse tempo com encontro geral, encontros caseiros, mas eu falei pro João Vitor, o meu desejo, que está no meu coração, é de quando estivermos com os líderes, que nós falemos sobre didaquê. E assim foi mesmo, porque líderes, eles ouviram os querigmas todos os dias, né? E não dá para desassociar querigma do didaquê e o didaquê do querigma também, né? Porque Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus é o querigma, Jesus é o didaquê também, entendeu? Então não dá para desassociar. Ou seja, porque falando sobre o didaquê, é para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Cada vez mais parecidos. O didaquê nos conduz a Jesus. Nos conduz a sermos cada vez mais a semelhança dele. E enquanto estivemos com os líderes, nós abordamos alguns temas com eles. E o primeiro tema que eu abordei foi sobre a importância do coração. Do coração de um líder, ou seja, do coração de um homem que está à frente. Cuidado para guardar o coração, livrando-se de impressões, lembrando do espírito luciferiano, né?
né? Tu dizias no meu coração, eu serei semelhante ao Altíssimo. Também como Ezequiel 28 diz, né? Tu eras perfeito em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade. Fazendo essa comparação que da mesma forma que tudo isso começou num ambiente mais solene que poderia se imaginar, ou seja, Satanás tem muito interesse de imprimir, de produzir divisões, impressões, para que haja problemas no meio da igreja. Ou seja, então isso começou, como diz, não é de hoje. Esse foi o primeiro tema que abordamos com ele, sobre a importância de guardarem o coração. Aqui é o resumo do resumo do resumo. E um segundo tema que falamos com ele foi sobre a importância de manterem-se na fidelidade, né? Porque quando se perde a fidelidade, se perde tudo aquilo que Deus tem como igreja, tudo aquilo. E graças a Deus, algo que nós vemos ali no Rajesh, nos líderes, nós vemos o quanto eles são coesos naquilo que ao longo dos anos eles têm recebido. Aí lembrei de 2 Timóteo 2, 1 e 2, né? O 2 fala que da minha parte, que também ouvisse através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E a gente vê como o Rajesh, ele recebeu isso mesmo no profundo do coração dele, e a gente vê como resultado os homens que estão próximo a ele, a família desses líderes, onde eles vivem esse ambiente de família mesmo, de amigos, né? A gente vê o quanto o Rajesh, ele não destoa, sinceramente, ele não destoa em nada com aquilo que temos ao longo dos anos cooperado lá, com aquilo que a palavra de Deus diz. Ele não destoa, muito pelo contrário, ele é um homem fiel e também idôneo, e tem instruído a outros, né? Então o segundo tema abordado com os líderes foi esse, sobre a importância de permanecerem nas verdades que aprenderam, né? Não se desviarem desse curso. E um terceiro tema abordado com eles foi quanto à importância do sacerdócio do homem aí para com a esposa, falando que primeiro a esposa é a primeira discípula, a esposa e filhos são os primeiros discípulos, enfatizando isso. Lendo 1 Pedro 3:7 para eles, né? O marido viver a vida como um do lar, com discernimento, tendo consideração para com a esposa como parte mais frágil. Lendo Efésios 5, quando fala que o marido é o cabeça, da mesma forma que tem que lavar a esposa pela palavra. Lendo Colossenses, né? Porque o marido não deve tratar a esposa com amargura. E alguns textos, lendo com eles tal, e combinamos de estarmos também com as esposas juntos na mesma semana. E na mesma semana, e assim foi feito, e nós pudemos basicamente repetir o que dissemos para os homens ali quanto ao sacerdócio, e depois falar sobre as mulheres, né? E o primeiro texto, acredito eu, que foi citado para as mulheres foi Provérbios 14:1, no sentido de que as mulheres ali fosse a parte A de Provérbios 14:1, né? Fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a parte B, a mulher tola, com as próprias mãos a derruba, né? Então, mas sobre a importância de serem a parte A do versículo Provérbios 14:1, citamos também 1 Pedro capítulo 3, do 1 em diante, onde eu acredito que no versículo 5 diz: não seja o adorno da esposa que é exterior, frisar de cabelo, adereço de ouro, mas seja o coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, ou seja, sobre a importância da mulher descansar na palavra do marido, e dizendo que a mulher que teme ao Senhor, ela descansa na palavra do marido. Ou seja, a mulher que não descansa na palavra do marido, não é temente a Deus. Não é temente a Deus. E foi um tempo muito bom que às vezes ao final eu brincava e perguntava: eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A minha pergunta é: vocês têm alguma pergunta? Essa era a minha pergunta. E nisso era interessante e ali eles começavam a conversar entre eles, a gente só de braço cruzado,
ouvindo tudo e não entendendo nada, né? Mas a gente ouvia tudo. Daí eles começavam a discorrer entre eles ali, o Rajesh depois nos deu um reporte falando, na realidade eles estão falando sobre as dificuldades que eles têm como casal, e uma interessante, tanto a mulher quanto o homem conversando ali naturalmente nós só ouvindo, e depois o Rajesh falou, inclusive nós estamos combinando de uma vez por mês, nós vamos estar juntos para tratarmos sobre esses temas aqui. Então foi um tempo muito precioso. E na mesma semana, na sexta-feira, que antecedeu a nossa volta, também o Rajesh nos pediu para dar uma palavra sobre disciplina de filhos. E isso foi no encontro geral. E o Senhor nos deu graça para falarmos sobre disciplina de filhos, né? E ao ponto deles falar, poxa, nós precisávamos, basicamente dizendo isso, nós precisávamos ouvir essa palavra. Né? Nós fomos, só um parênteses rapidinho, nós fomos convidados para um noivado, onde o Rajesh pediu para que eu fosse dar uma palavra também no noivado, e vocês não têm noção da cerimônia de noivado, o quanto tempo leva, vocês não têm noção, mas lá participamos da cerimônia, né? E ali eu pude dar uma palavra tanto para o Michael, era um indiano, até brinco, era um indianosão, que não era normal, né, mas um indiano grandão, e acho que era Ranchana, acho que era esse o nome, mais ou menos por aí, né, da noiva. E eu pude dar conselhos a ambos, né, e depois que já estávamos no buffet no buffet da Índia, é só a gente não pedir para visitar a cozinha. Se a gente pedir para visitar a cozinha, a gente não come. Não come. Mas o que contamina não é o que entra, né? É o que sai. E lá fomos nós. Aliás, um buffet muito jóia, por sinal. Mas depois a Bob, que é a esposa do Rajesh, ela falou que teve vários relatos de irmãs, porque era uma irmã, tá? Ambos eram cristãos, né? Vários relatos de irmãos dizendo, poxa, a igreja na Índia precisa ouvir essas coisas. Precisa ouvir essas coisas. E o Senhor deu graça a nós ali em cooperar com isso também. Pois bem, na sexta-feira que antecedeu a nossa volta, nós falamos sobre disciplina de filhos. Irmãos, como falamos, que eu estou resumindo totalmente, né? E como falamos, o tempo com o Rajesh foi um tempo muito intenso. Isso nos levou a uma aproximação muito maior ainda, muito maior no nosso relacionamento, e ao passo de que em todo o tempo nós vivemos nos relacionando ali. Nós estivemos nesse tempo em uma das aldeias, em Atagar, que é uns 50 quilômetros de Bhubaneswar. Ali se converteu, onde tem uma foto onde tem o rapaz, um de azul orando aí, é o Delay orando, e esse rapaz se converteu, perseguido no encontro geral, perseguido na aldeia onde mora, perseguido pela esposa, e estava confabulando aqui. Sabe por quê, irmãos? Na verdade, o que nós estávamos conversando aqui, porque eu tenho uma carga no meu coração. Tipo, já vínhamos comentando e já em algumas casas eu disse, eu tenho uma carga no meu coração de falar sobre disciplina de filhos, mas falar para os nossos pais aqui. Falar daquilo que nós temos visto
e daquilo que nós temos ouvido também. Falar sobre, vou dizer aqui até mesmo sobre algumas incoerências no trato de alguns pais para com os filhos. Falar como, por exemplo, Salmos 1, eu não vou falar sobre o tema, tá? Só relatando o que eu falaria. Salmos 1, um dos versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Como às vezes a gente vê pais entre nós, dando ouvido a conselhos de ímpios, onde a palavra de Deus, ela é por si só suficiente. O texto base, por exemplo, se é que podemos dizer o texto base, quando nós falamos sobre disciplina de filhos, na Índia foi Deuteronômio 6, do 4 em diante. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, toda a tua força. E ali depois fala, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu a inculcarás a teus filhos. Então a proporção do quanto nós inculcamos a palavra de Deus em nossos filhos, é a proporção do quanto está no coração dos pais. E os filhos são um reflexo dos pais. Às vezes há mais, às vezes pode ter mais da personalidade do jeito dos pais do que propriamente o caráter de Cristo sendo impresso. Pois bem, mas eu não vou falar sobre esse tema. Mas eu gostaria, viu? Mas não vai dar tempo. Então fica para a próxima. Então, por favor, no próximo encontro, se assim o Senhor permitir, nós vamos falar sobre disciplina de filhos. Nós temos uma palavra para dar para vocês, pais. Para vocês, pais. Tá bom? Cremos que é uma palavra de Deus. Então, vamos procurar estar presente no próximo encontro. Pois bem, nós estivemos em Atagar, nessa vila onde está o Delay, o rapaz que se converteu há mais de 2 anos atrás. E o João já o conheceu em 2016. Rapaz, mal dizer, né? E tem a foto dele. É esse de azulzinho que está impondo as mãos sobre João Vitor e eu aqui. Ali foi o domingo da despedida, que foi um chororô, de lá e de cá. Um chororô, né? Que foram momentos bem intensos. E nós estivemos juntos lá na aldeia, ao lado de onde o Delay mora. O que Rajesh fez? Ele alugou uma casa lá, ao lado, na vila, ao lado de onde está o Delay. E não somente alugou uma casa, mas como ele pediu para que o sogro e a sogra dele mudassem para lá. Que inclusive Rajesh e Bob que pregaram o evangelho para eles. Então o sogro e a sogra mudaram para Atagar. E lá está sendo ali uma base para a pregação do evangelho. Por quê? Porque o sogro e a sogra, não há suspeitas sobre eles, quaisquer que sejam suspeitas, por quê? Porque eles são ex-funcionários públicos aposentados. Então, pessoal, queira ou não queira, eles sabem, num bom sentido, lá as castas, tudo mais, né? Eles sabem, né? E então está lá o sogro e a sogra, né? E eu estive lá também, e teve um encontro que tinha várias pessoas, e além do sogro, a sogra, Rajesh, Bob, Shirimit, que é o filho do Rajesh e Bob, e do Delay, que estava lá, João Vitor e eu, os demais, nenhum eram cristãos. E nós pudemos pregar o evangelho ali. Ou seja, então ali está sendo a base. Está sendo a base ali com o fim da vila, dos vilarejos serem alcançados. Então, eu até, na época, eu mandei
um videozinho, mandei foto pedindo oração pelo delay, né, não sei o quanto, mas circulou entre nós aí, né? E creio que muitos irmãos oraram por isso, e foi um tempo muito, muito precioso ali em Atagar também. Eu vou voltar já num tema que eu falei lá em Atagar, mas eu quero concluir mais ou menos a viagem aqui, para mim não viajar, né? Então, mas depois no domingo da nossa volta, os irmãos oraram por nós, eu pude dar uma palavra ainda, pudemos dar uma palavra ainda para os irmãos, Rajesh pediu para que sim fosse, aí interrompeu por um breve momento o encontro para as despedidas, né? Foi nesse momento que os irmãos impuseram as mãos sobre João Vitor e eu, né? E nos abençoaram na nossa viagem de retorno. Quanto ao João Vitor, logo quando chegamos, falei, João Vitor, nós aqui, meu amigo, nós somos companheiros aqui, hein? Falei, portanto, fique à vontade. Fique à vontade, aquilo que você pensar, aquilo que você sugerir, nós estamos juntos aqui, tanto que houve algumas vezes que João Vitor literalmente falou mesmo, ele conferia comigo, falava, fica à vontade. Então e o João Vitor, tipo assim, nada que eu possa dizer de negativo em relação a ele, somente coisa boa, um menino de Deus. Aliás, o Senhor conta com mais meninos de Deus também, tá, gente? Então aí, sabe, podemos dizer, na agência de empregos dos céus, está lá, admite-se, né? Talvez até esteja lá, o que não se admite é que ninguém se disponha. Não estou dizendo ninguém também, né? Mas está lá, admite-se. Mas isso não é só para solteiros, não. Casados também. Você vai falar, Deus, quer me usar? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vivemos nessa terra para o reino de Deus. Para Deus e para o reino dele. Então, sejam bem-vindos para se alistarem. Sejam bem-vindos. Fato interessante que aconteceu, eu vou voltar num querigma que falamos lá. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Na nossa volta para a Índia, para o Brasil, já do dia 9 para o dia 10, de domingo para segunda, na madrugada, estávamos João Vitor e eu lá no aeroporto, na fila do check-in, e de repente, eu vou dizer como a pessoa falou, tá, gente? Ele falou, aí uma pessoa de repente gritou, brasileiro! Aí nós falamos, sim, brasileiro, lá na Índia, né, em Nova Delhi, no aeroporto. Aí vou usar a expressão que ele usou, falou, pô, velho, vocês não sabem como eu fico feliz em ouvir o português. Só usei essa expressão porque a expressão dele, do Rafa, o Rafael, acho que tem 26 anos ele. Aí começamos a conversar, ele falou, e aí, fizeram vários passeios legais? Bem assim, né? Porque aí nós não respondemos nada. Na verdade, ele se aventurou em conhecer a Índia, queria conhecer a religião, sem falar inglês, graças a Deus, não gostou da religião, graças a Deus, sem falar inglês, e quando falava, quando se comunicava, era no hotel que ele usava o aplicativo do Google lá, aliás, teve um momento que eu falei ao João Vitor, basicamente, cara, não preciso mais de você não, aqui. Por quê? Porque eu saquei o celular, o Google Tradutor, eu falava em português, aí dava para o Rajesh, ele ouvia em inglês, aí ele falava em inglês, dava para mim, eu ouvia em português, que nem tudo... E assim nós nos comunicamos na mesa. Ele falava, João Vitor, cara, não vai precisar mais de você não.
Mas isso foi tudo brincadeira, né? Tudo brincadeira. Pois bem, aí encontramos o Rafa lá na Índia, e ele colou na gente literalmente em todo o tempo. Até quando chegamos no aeroporto em Guarulhos, ele ficou um tempo conosco ali ainda depois, ali quando a gente estava esperando o nosso transporte. Mas eu falei para o João Vitor, quando nós chegarmos em Addis Abeba, que é na Etiópia, nós temos que falar de Jesus para esse cara. E assim foi. Descemos lá, tinha conexão, né? Não podemos sair dali do aeroporto, porque nós já descemos na área de embarque, embora não tem muito o que andar nesse aeroporto, parece a rodovia, o Tietê assim é gigante perto dele, a rodoviária Tietê, parece mais uma rodoviária lá, né? Então, pois bem, mas aí chegando lá, fomos para um cantinho, Evangelho no Rafa. Aí eu até falei para o João Vitor, pensa num cara que não presta atenção. Porque toda hora tinha que ir, toda hora. Pois bem, aí ele falou que mora na Avenida Paulista, é cabeleireiro na Avenida Paulista, de Macapá, tudo mais. Aí marcamos de, quando chegarmos no Brasil, estarmos juntos. Troco mensagem com ele sempre, sem exagero. Mas só que quando chegou no Brasil, ele foi para Macapá e o pai dele faleceu. E o pai dele faleceu lá e agora está num trâmite de venda de casa lá tal, briga familiar também lá, né? Então, era para ele chegar em São Paulo novamente dia 29 agora, mas ele falou que não deu. Então, de maneira que isso foi algo peculiar que aconteceu lá, que achamos muito interessante. Ao ponto, eu disse para ele, Rafa, saiba de uma coisa, não foi coincidência nós termos nos encontrado aqui na Índia. Não foi coincidência, foi uma providência. Isso é a expressão do amor de Deus pela tua vida. Pela tua vida. Deus nos colocou no teu caminho. Aí ele, bom, pois bem, aí estamos aguardando o retorno dele de Macapá para seguir pregando o Evangelho. Então, mas foi algo que aconteceu muito interessante, que muito edificou João Vitor e eu. Irmãos, no que diz respeito à obra em Bhubaneswar, Rajesh e demais irmãos, é uma obra que carece muito da nossa oração, sabe, carece muito de que nós nos ponhamos diante de Deus, nos coloquemos diante de Deus a orarmos por eles. Nós vemos ali uma obra progredindo dentro do padrão de Deus, há juntas e ligamentos, os irmãos ali relacionados, funcionando nas juntas e ligamentos, o Evangelho que é pregado, o Evangelho que é vivido, ou seja, como falamos antes, eles não destoam com aquilo que as Escrituras dizem sobre o propósito eterno, o reino de Deus, juntas e ligamentos, eles não destoam. O Rajesh é um homem ali de 2 Timóteo 2:2, fiel, idôneo, e ele tem transmitido para outros homens fiéis e idôneos. Quando estivemos lá, o Rajesh nos compartilhou algumas necessidades financeiras, e quando chegamos no Brasil aqui, nós conversamos sobre isso. Uma delas, pelo menos, a comunicação é muito fácil, ainda mais agora com o WhatsApp, né? Tanto áudio, até vídeo também, né? Então nós sempre estávamos em contato, e ele nos pediu ajuda com o aluguel dessa casa que estrategicamente alugou ali para essa vila, ao lado da Vila do Delay. Também nos pediu ajuda no que diz respeito ao deslocamento dele lá, porque ele desloca bastante, tem vilas de 30, 50 quilômetros, ou seja, nos pediu ajuda, e que isso são 5.000 rúpias ou rupias, né? 5.000 para o aluguel mensal, mais 5.000 rúpias para esse deslocamento, né? As 5.000 rupias dá a média de R$280, mais ou menos aí, né? Tá, então ele nos pediu essa ajuda, e de maneira e conversando entre nós, depois
Ele pediu ajuda, inclusive, para mobiliar essa casa, ventilador. Irmãos, está quente hoje, não está? Mas não reclama não, por favor, tá? Porque vocês não sabem o que é calor. Por favor, não reclame mesmo. Nessa vila onde estávamos, que colocaram aquela tenda, vocês não imaginam o calor que estava lá. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam o que é, dessa vez até que não. Vocês não imaginam o que é o ventilador ligado e mandando ar quente. Vocês não imaginam a qualquer horário do dia, quando entra em casa, tem que ligar o ventilador. Ou seja, então, às vezes eu até brinco, né? Que às vezes há daqueles que parecem mulher grávida, reclamam de barriga cheia. Entendeu? Parece. Entendeu? Então, tá calor? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus aqui? Glória a Deus. Obrigado por esse calor, Senhor, que me faz suar. Entendeu? Então, tá calor? Não reclama não, por favor, em nome de Jesus eu digo isso. Não reclama não. Outra coisa, detalhe, às vezes está demorando o encontro um pouco mais, em nome de Jesus, se você é um ou uma daquelas que de repente, de vez em quando reclama porque se estende horário, em nome de Jesus, para com isso. Para com isso. Porque vocês não têm noção o que é alguém sentado no chão, de perninha cruzada e sem nenhum lugar para encostar. E fica ali 2, 3 horas. Fica ali, debaixo do sol. Vocês não têm noção. Eu creio que o temor a Deus tem que nos levar, muitas vezes, a nos avaliar e a reavaliar a nossa postura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, porque nós temos muito mais do que precisamos e muito mais também do que merecemos. O que cada um de nós temos aqui é mais do que nós precisamos e mais do que merecemos. Existem irmãos que literalmente padecem por conta do Evangelho, e nós não padecemos. Não padecemos. Filhos, crianças, está lá os filhos ao lado dos pais. Está lá os filhos ao lado dos pais. E tem os pais que são mais aflitos que os filhos. Como se os filhos estivessem sofrendo. Como se os filhos estivessem sofrendo. Então, não reclama não. Dá glória a Deus. Bendito seja Deus por esse nosso calorzinho. Eu prefiro o frio. Mas Deus manda o que Ele quer. E fico satisfeito com isso. Pois bem. E de maneira que o Rajesh nos fez alguns pedidos financeiros. E nós, como congregação, como partes da Igreja de Jesus em São Paulo, nós ajudamos, nós abençoamos, né? É até importante destacar, que eu já vou abrir um parênteses rapidinho para falar sobre o Charles Finney, mas é importante destacar, irmãos, que as necessidades na Índia, elas são grandes e continuam. E nós queremos esclarecer isso para vocês. Continua porque há muitas necessidades, dentre essas necessidades, que não foram supridas ainda também. Não foram, nós procuramos atacar naquelas que seriam a maior prioridade. Mas há necessidades. Há necessidade de sustento dos nossos irmãos, há necessidade do transporte dos nossos irmãos lá, né? Ou seja, porque a coisa ali é estreita, e tem irmãos que andam muito para poder se relacionar. Sabe esse caminho, esse trajeto, vamos dizer aqui, que o ônibus sai lá da Zona Sul para vir para cá, ou transportes que vêm de outros locais? Não é nada comparado ao que os nossos irmãos vivenciam. Não é nada. Sabe esse horário que às vezes, que inclusive, infelizmente, nem todos são fiéis nisso, que está marcado o horário do encontro, às vezes inicia o encontro, aliás, vários, irmãos chegando, acho que tem daqueles que já
Até preferem, quando vão chegar atrasados, já entram pelo fundo para que ninguém veja, né? Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, e o nosso está aqui. Então é impossível não ver, né? É impossível não ver. Tipo, delay para estar no encontro lá em Bhubaneswar, quando ele vai, que começa a média de 9 horas, ele acorda a média de 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Ou seja, irmãos, todo o nosso esforço não é esforço. O problema é que às vezes nós somos muito fofinhos conosco mesmo e nos permitimos isso, ser fofo conosco mesmo. O reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Se houver daqueles entre nós que reclamam para acordar cedo no domingo, reavalie os seus conceitos, reavalie. E outra coisa também, crianças, filhos, não devem ser um empecilho, até mesmo para que nós sejamos pontuais. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando nós, William, João e eu, nós frequentávamos a rua Tito, número 215, lá na Lapa. Gente, era trem, era ônibus, mas a gente estava lá, com criancinha pequena. Filhos para nós nunca foi um empecilho. Agora tem pais que filho é um empecilho. É um empecilho. O que os pais o tornam, o fazem um empecilho. Muito pelo contrário. Há casas que mudam a rotina quando chega-se uma criança. Muda-se. Não é a casa que tem que se adequar à criança, a criança tem que se adequar à casa. Muda tudo. Muda tudo. Parênteses. Pois bem, voltando, só está falando isso para nós estarmos aí avaliando os nossos conceitos, se for o caso, reavaliando os nossos conceitos, o quanto de fato nós estamos plenamente sujeitos a Cristo e à autoridade de Cristo. Estar num local como esse é um bálsamo, porque estamos num lugar onde cada um de nós que tememos ao Senhor, trouxemos Jesus conosco. E o Jesus que nós trazemos é o Jesus que vai se manifestar. Pois bem, de maneira que há muitas necessidades na Índia e nós queríamos, inclusive, nós conversando, nós pensamos em dizer a vocês sobre a importância de nós reativarmos aquelas ofertas para a Índia, aqueles que pararam de ofertar. Saiba que a igreja na Índia necessita. Os nossos irmãos necessitam. Sabe, que não seja por conta de nossas limitações que eles se limitem, se tornem limitados também como igreja, como família. Tá? Então, dizer aos irmãos que os irmãos continuem ofertando. Reofertem. Comecem novamente a ofertar, que as necessidades são grandes. Irmãos, no que diz, talvez alguns tenham parado, talvez até mesmo, digo eu, talvez por conta de um feedback maior da nossa parte, de um esclarecimento maior da nossa parte. Por quê? Porque lá em 2017, vocês lembram da carta que nós lemos em relação ao Charles Finney. Então, de repente, estou falando disso que eu já ouvi, né? Mas de repente pode ter aqueles que pensam, não, agora como não tá mais mandando oferta, talvez nós não tenhamos sido claros. Nós não estávamos e não estamos mais mandando oferta para Charles Finney e aqueles obreiros, que está no norte da Índia. Bhubaneswar está mais ou menos a 1.100 quilômetros do norte da Índia, onde está o Rajesh. Então, nós continuamos como congregação, como partes da Igreja do Senhor, ajudando, auxiliando, abençoando, ofertando para com os nossos irmãos na Índia, tá bom? No que diz respeito ao Charles, resumidamente falando aqui, o que acontece, irmãos? Como falamos, nós não temos mais ofertado, tá? Mas o porquê? O porquê, na realidade, o Charles, ele decidiu seguir num modelo denominacional.
Então está lá ele decidiu, está lá outros pastores com ele, então eles seguem esse modelo denominacional, tá? Então nós só temos que orar pelo Charles, mas o Charles não nós não somos melhor que o Charles. Quando eu falo nós temos que orar por ele mesmo, para que Deus o abençoe. Tá? Então ele segue nesse modelo denominacional, está construindo lá um templo lá em Gaia, então que Deus o abençoe. Então, resumidamente falando, é isso que aconteceu. Charles decidiu seguir nesse modelo denominacional e que Deus o abençoe. Amém? Tá bom? Então, só para esclarecer para vocês, tá bom? Então, nós não prosseguimos com esse contato direto com Charles, né, que ele decidiu seguir por esse caminho, mas nós continuamos com o contato com o Rajesh, com essa parte da igreja do Nosso Senhor que está ali em Bhubaneswar. Amém, irmãos? Eu creio que não tem muito mais a falar sobre a viagem na Índia, a não ser isso. Tá, então, alguns irmãos já me ouviram falando até com mais detalhes nas casas onde eu passei, né? De repente, em algum outro momento, posso dar mais detalhes também nas casas, mas esse é o resumo aqui para que todos possam captar, Mas, irmãos, lembrando aqui agora do que o Senhor usou o William para falar conosco pela manhã sobre a pessoa de Cristo, o que nós mais precisamos é conhecer a Jesus. A plenitude da vida de Cristo em nós, individualmente, como congregação e como partes da igreja do Senhor, é isso o que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Por quê? Até repetindo algo que eu disse. Porque alguém cheio de Jesus é alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio de Jesus. E alguém cheio de Jesus é alguém que os frutos do Espírito vão ser algo natural na vida dele. E é alguém que os dons do Espírito, segundo lhe apraz, conforme Paulo fala em Coríntios, é alguém que vai fluir nos dons espirituais. Alguém cheio de Jesus. É alguém cheio do Espírito Santo. Nos apeguemos a isso que o Senhor usou o William para falar conosco. É isso que nós precisamos. Muito mais que sinais. Muito mais que sinais. Precisamos de Cristo. Precisamos do sinal da vida de Cristo em nós. E Ele vai nos usar. E sempre para a glória do Pai. E o Espírito Santo sempre vai glorificar Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar aqui pela Índia. Queria que um irmão viesse aqui, tomasse o microfone para orar pela Índia. O Jean aqui. Amém, queridos. Vamos nos colocar em pé, amados, para juntos assim fazer, amém? Senhor, diante da Tua presença, Pai querido, nós queremos juntos te bendizer, porque o Senhor nos tem escolhido a nós. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos viu em condições de ser enviado para realizar a Tua obra. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor enviou o Teu servo ali na Índia para compartilhar com os nossos irmãos ali parte da Tua palavra. Senhor, há lugares que o Senhor é, como o Teu servo falou, é mais um Deus. Senhor, o Senhor é o único Deus, acima de tudo e de todos, que deve ser exaltado. Amém. Por isso, Pai, nós queremos unir a nossa fé com os irmãos da Índia, amém, da Etiópia, da África. Senhor, são tantos os Teus servos que estão sofrendo lá do outro lado do continente, em amor ao Teu nome. Por isso nós queremos colocar diante de Ti, e que o Senhor possa capacitar, enviar mesmo, Senhor, pessoas que, assim como o Teu servo, se predispõem para realizar a Tua vontade, Senhor, sem olhar a quem, ó Pai.
Ó Deus, a tua palavra diz que aquele que não deixar seus familiares, pai, mãe e filhos, por amor do teu nome, não herdará o teu reino, diz tua palavra. Senhor, nos ensina a não estar apegado às coisas desta vida. Ó Deus amado, mas olhar tão somente para o Senhor e olhar para as vidas que precisam da salvação do Senhor, que vem por intermédio do Evangelho do Reino, Senhor. Te agradeço, Senhor amado, também aqui, aproveito o ensejo, para lembrar da vida do Tião, que está sendo ali tratado sobre o Evangelho do Reino com ele, e que ele possa ser, ó Pai amado, mais um futuro discípulo teu, aqui no meio de nós. Ó Deus querido, que esta sua chama, Senhor, possa continuar ardendo em nós. Abençoa os teus servos que estão lá, Senhor, fazendo a tua obra do outro lado do mundo, Senhor. E que eles possam voltar de posse de vitória, porque a tua palavra diz que certamente voltará consigo trazendo seus molhos, diz tua palavra. Ó Senhor amado, não para seu bel prazer, mas reconhecendo o Senhor como o Senhor de tudo e de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por este momento. Para a tua glória, eu te agradeço. Amém. Obrigado, Jean. Aleluia. Bendito seja Deus. O apóstolo disse: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, e dos que sofrem maus tratos, como se vós mesmos fosseis os maltratados. Portanto, lembremo-nos dos nossos irmãos que padecem em perseguições, sofrimento. Lembrar como se nós fôssemos encarcerados com eles, como se nós mesmos estivéssemos sofrendo. Amém? Que seja abundante, irmãos, a graça do Senhor sobre cada um de nós. Que possamos, como diz Hebreus 12:2, olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, porque Ele é a razão de nós podermos estar reunidos aqui hoje, como partes da igreja dele. Amém? Que o Senhor nos conceda essa graça a cada dia.